Você acredita em extraterrestres? A partir de agora, a Rádio Pampa apresenta seu programa de ufologia. Apresentação Beatriz Fagundes. Doutor Ernesto Bono chegando aqui na nossa programação. Bom dia, doutor Bono. Bom dia, Beatriz. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Pampa. Como é que foi a viagem do seu planeta até aqui? Me cruzei com duas gigantescas naves pelo caminho e não queria me deixar passar, mas como era muito pequenininho, passei por entre elas. Passou por entre elas. Aliás, agora o senhor falou assim, eu me lembrei de uma experiência que eu tive num equipamento que estava localizado, eles colocaram para visitação pública, não é, com custo, naturalmente, ali no Rua da Praia Shopping, com um estúdio que na sexta dimensão. Então você tinha sentia o vento, sentia um cheiro. Né, em 6D. E mais ainda a profundidade, uma coisa assim impressionante. E pensar, Bono, que daqui a pouco nós vamos ter isso dentro da nossa sala, né? Não vou dizer em 6D, mas em 3D com certeza, e muito rapidamente nós vamos ter televisores em terceira dimensão dentro das nossas casas. Eu creio que mais 2 anos e meio, por aí, 3 anos... Já vem agora a TV digital, que já é um salto muito importante, e logo depois vem a TV em terceira dimensão. E dizer que foi em 1950 e poucos que começou a TV, né? Não, a terceira dimensão. Não, a TV. Ah, sim, a TV também. A TV. Isso. Parece que foi ontem, né? Exato. Foi ontem e desanda. Bueno, essas tecnologias, elas foram incrementadas, todas elas, sem exceção, a partir do final da década de 50, né? Da década de 40. Se sabe que a TV, por exemplo, os alemães da época do Hitler já tinham desenvolvido. Tanto é verdade que os Jogos Olímpicos de 1936 foram transmitidos pela TV germânica daquela época. Claro que não era a TV de hoje, mas era um começo. Mas também é claro que com a tecnologia dos irmãos Lumière, que fizeram cinema, já dava para entender que um dia... Sim, claro. Então a TV comum parece que começou a se incrementar a partir logo depois da Segunda Guerra Mundial, 47, 48, 50, né? Só em 60 ela ficou colorida, né? Sim. 58 foi aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, fez a transmissão da Festa da Uva, a primeira transmissão colorida. Isto. Depois, agora vai ficar digital e claro que logo em 3, 4 dimensões. Só espero que não aconteça o perigo da gente se enfiar em umas dimensões dessa e não voltar, né? Sim, é ilusório, mas sabemos nós o que é ilusório e o que é real nessas alturas, né? Bom, você tem a internet em casa, naturalmente, né? Tenho. Eu ia sugerir que tu baixasse, pedisse para o teu filho baixar, ou tu mesmo baixasse um filme, uma série que eu comecei a assistir e que é super interessante. Tem 22 capítulos. Vai começar a ser exibida em TV fechada em outubro, aqui no Brasil. Tá? O nome chama-se O Evento. O Evento. Então, a história... brasileiro? Não é brasileira. O Evento é uma série que já estava passando nos Estados Unidos, mas a TV que estava passando cancelou. Veja bem, a história, Bono. Um evento. A queda de uma nave no Alasca. 1944. 97 tripulantes da nave foram feitos prisioneiros pelo governo norte-americano. E foi construída uma cadeia, uma penitenciária de ultra máxima segurança para manutenção desse pessoal, para prisão desses 67 tripulantes. Aí, 2002, 2004,
o presidente norte-americano toma conhecimento pela primeira vez. O primeiro presidente a tomar conhecimento, um negro. Uhum. E exige saber o que é. E aí começa toda uma série de acontecimentos em cima desse... Porque eles estão aqui e querem pegar esse povo de volta. Esperaram 66 anos e a paciência deles já acabou. Só que, veja só, o Serviço de Segurança dos Estados Unidos mantém, inclusive, o presidente na escuridão, sem conhecer por uma questão de segurança nacional. Sim. E da própria humanidade, segundo eles. Uhum. E esses prisioneiros, eles são absolutamente humanos, humanizados. Eles têm 1% de DNA diferente do nosso. O macaco tem 2. Uhum. O chimpanzé tem 2, né? Sim. E eles têm 1% apenas de diferente de nós e possuem poderes porque não esqueceram determinadas coisas que nós aqui na Terra, entre aspas, esquecemos também. E aí começa assim, há uma cena no segundo capítulo, no primeiro capítulo, uma cena em que um avião está sendo arremessado em direção à Casa Branca, onde está uma festa na rua, um garden party, assim, do presidente norte-americano. Está fazendo uma festa no jardim, e o avião está sendo arremessado exatamente, ele vai cair em cima onde eles estão, não vai sobrar ninguém. E aí, a segurança, todo mundo começa aquela correria e tal, uma loucura, e daqui a pouco vem uma onda eletromagnética e absorve o avião. Eles queriam mostrar para o presidente a tecnologia deles. Puxa. E esse avião, ato contínuo, ele é visto, por exemplo, assim, ele é retirado aqui de Porto Alegre e aparece em Fortaleza. Uhum. Mas no mesmo instante, como se tivesse passado por um corredor, um curtíssimo corredor de tempo e espaço. É igual o fenômeno lá para Filadélfia. Então, assim, esses são os 2 primeiros capítulos. Vale a pena dar uma conferida. Eu acho que tu vai adorar. Vai gostar. Eu já estou com praticamente todos os capítulos ali em casa. Não consegui ver mais nenhum porque não tive tempo. Mas eu já vi 3. Né? Então, vale a pena porque a história... E começa a história dessa raça, desses seres que não são tão diferentes de nós, mas que têm uma altíssima tecnologia. E aí, a espera de um evento. Mas é o evento. Então começam a acontecer casos, os mais variados, meu filho já deu uma olhada em outros mais, e sempre eles dizem, esse ainda não é o evento. Estão esperando um evento na Terra. Que vai ser fantástico. Totalmente definitivo. Espero que não seja aquela história da nova ordem universal, né? Que também tem, eu acho que passa por isso. Tal. Tanto é que depois de um determinado capítulo, a NBC ou CBN, uma coisa assim que estava transmitindo, cancelou. Cancelou. Achou pesado. Mas já estão para 22 capítulos prontos. Que beleza. Então o nome é O Evento. Você pode baixar na internet tranquilo. E assistir. Eu tenho sugerido. Chama pelo Google, ele localiza. O Evento. Bem fácil de localizar. Perfeito. A gente procura esse tipo de informação que é para dar mais consistência para os nossos ouvintes para compreenderem os nossos papos aqui. Sim, sim. E nesse filme dizem por que foram aprisionados? Porque caiu a nave. Sim, a nave. Mas eles eram tão perigosos assim para... Aí é que está. Eles teriam poderes que o serviço secreto... E aí aparece, naquelas figuras... Sabe aquelas figuras... que estão sempre, mas que aparentemente não mandam nada? Segundo escalão, tipo sim, assim. Sim, E que tu já trabalhou no serviço público, tu sabe que segundo escalão manda muito mais do que o secretário, né? Sim, sim. Tem figuras que são chaves. Se não passar por eles, não acontece nada. E essa figura, tem um cara que é dois, o vice-presidente e uma figura central, ele sabe tudo. E ele é que comanda tudo. Só que ele não é presidente, ele não é vice-presidente, ele não é nada, ele só é um cara lá que está sempre circulando. Aquelas eminências pardas que tu encontra em todos os governos. Sim. E que tem conhecimento dessas coisas que o presidente não...
Inclusive tem uma parte que o presidente chega e diz assim, não, mas eu quero ir lá, eu quero conhecê-los, eu quero vê-los. E aí ele vai até lá, na prisão. E lá então ele conhece a Sofia, que é a líder dos... É uma mulher. Dos ETs, é a líder dos ETs. Bem, olha, é fabuloso, assim, vale a pena. Porque acontecem eventos que a gente às vezes fica pensando, mas por que isso aconteceu? Nós temos um agora, 11 de setembro, 10 anos. Bah. Continua sendo proibido falar sobre ele? Não, acho que as teorias de conspiração estão na boca do povo. Pois é. Pois é, completamente conspiratório aquilo. Tanto é verdade que sequer aviões estavam envolvidos. Os 4 aviões, tudo mentira. Mas a gente viu, eu vi os aviões. Sim, não. Eram foguetes com imagem holográfica em cima, dando impressão de aviões. Essa teoria eu não conhecia ainda. Sim, principalmente aquele famoso que bate na segunda torre, que aparece nitidamente, que penetra. Foguetão desgraçado com imagem holográfica de avião superposta. Por isso que ele entrou no edifício com asa e tudo, não podia. Um avião verdadeiro teria batido na face do edifício e teria estourado as asas. E a fuzilagem teria depois entrado, provocando um incêndio, como aliás provocou. Agora 10 horas e 16 minutos aqui na Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Que barbaridade eu disse. Não, nenhuma. Que é assim. Bom, aqui o ouvinte diz, a Maria Helena, ela acertou o som, ela conta que tinha uma lenda, Bia, que depois desse apito vinha chuva. Segundo a mãe dela, que tem 90 anos e é apaixonada pelo programa, principalmente pela parte de horóscopo. Adoro vocês, sou apaixonada por vocês e adoro o programa. Maria Helena e a mãe dela, que ela não mandou o nome, né? Mas o horóscopo, Maria Helena, um beijo pra ela. Que eu avisando os ouvintes... Tinha que ser o Chaves mesmo. 10 e 16 aqui, ó. Seguindo com mais participações, mais recados aqui na Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Eu vou lá para cima aqui nos torpedos para perguntar para o Dr. Bono, tá? Doutor, gosto imensamente de lhe ouvir, mas me sinto angustiada, porque milito na religião católica. E aí, imagina como fica a minha mente e o coração, né? Não há como conciliar. A sensação que sinto é de traição à fé que professo, diz Eunice. Meu amigo, torna um pouquinho mais elástica essa tua fé, essa tua crença. Porque se você ficar apegado ao pé da letra, nada diferente, nada novo e talvez nada sublimemente verdadeiro poderá entrar na tua cabeça. Porque desse jeito não dá. A gente não pode se aprisionar a um ponto de vista, a uma crença, a uma religião, a uma ciência. A nossa mente tem que sempre ser elástica para receber o que é diferente, o que é... E a vida é diferente, é uma sucessão de fatos diferentes. Né? 10 horas e 17 minutos aqui, o nosso telefone é o 32 33 8855, 32 33 8899, e também o nosso torpedo aqui da Rádio Pampa 9841 5071. Mande para cá, participe e ajude a fazer o programa. Pode mandar perguntas também para o Dr. Bono aqui, para esclarecer suas dúvidas. Os ouvintes estão respondendo aqui sobre o som, o ruído de hoje, né? E praticamente todo mundo acertou, com exceção do Léo e do Tito, né? Que tem aí o desconto por ser bem de longe. O ouvinte diz, espíritas vejam Transição. Eu acho que é a Carla Zin. Eu não sei se é um filme ou uma série. Olha aqui, ó, o Tito, aliás, lá de Seul, diz que a 3D já é real e existe aqui em Seul desde o ano passado. E não é só TV, são notebooks, celulares e monitores de computadores da LG que estão usando o recurso 3D. Mas eu vou te contar, tem no shopping aqui em Porto Alegre, no Barra Shopping, uma loja da Sony, que eles apresentam na vitrine um telefone com hologramas já. E aparece o holograma, tu consegue ver através da vitrine. E é perfeito. Ele projeta um feixe de luz que é um holograma. E tu conversa com a pessoa em forma de holograma. Já existe essa tecnologia no Brasil. Que loucura, né? Só que é muito cara ainda, né?
Aqui, ó, eu já testei numa loja de departamento e não achei nada cômodo, pois você deve usar uns óculos para poder ver os objetos saltarem da tela. Mas se for um filme que não foi feito para 3D, não fica nada bom. Já estão desenvolvendo uma TV onde o uso de óculos deverá ser descartado. No Brasil já está no mercado o modelo TV 3D da LG, indústria coreana. A novidade mais comentada, entretanto, seria a nova TV a laser desenvolvida pela Mitsubishi, que pretende revolucionar o mercado. Vamos aguardar. Uma TV a laser, hein? Mas eu ri aqui, gente. Foi de uma piada alienígena que o Daniel Eu sei, eu tô com ela aqui. Sim. Olha, não pude deixar. Eu quase morri de rir. Eu não tenho condições de ler essa piada. Eu posso ler? Pode. Então vamos lá, é a piada alienígena, tá? Eu não posso ouvir também. O sujeito era apaixonado por discos voadores e seres de outro mundo. Ele vivia lendo tudo que se publicava a respeito do assunto. Tanto que ficou fanático e vivia na expectativa de encontrar algum alienígena. Então toda noite ele saía a rondar por lugares ermos para ver se encontrava um extraterrestre. Ela começa a rir e me desconcentra. Certa noite, numa dessas excursões noturnas, ele avistou um vulto de cabeça bem grande, braços longos, pernas curtas, rentes ao chão. Emocionado, com voz embargada, ele falou: Luiz Oliveira, fazendo contato, ao que o ser estranho respondeu: Severino da Silva, fazendo cocô. Ai, ai, esse pessoal se bia com mais participações aqui no nosso torpedo. Se é holograma e os passageiros, diz a Maria. Mas aí é toda uma história contada, como, né? do acidente lá em Nova York, não tinha passageiro, tudo mentira. E até as não, ela está se referindo àquele, um dos aviões, ele foi sequestrado com pessoas dentro. E que teriam se revoltado, aquela isso, história tá, toda, isso aí são pessoas que realmente existiram. Não havia nada, tudo mentira. O avião foi derrubado pela Força Aérea Norte-Americana, não foi pela revoluçãozinha dos caras que estavam dentro. Não tinha passageiro. Nada de passageiro, muito menos os famosos 20 islâmicos lá que teriam derrubado, 5 de cada teriam derrubado os 4 aviões. Mas... Bom, eu confesso que não conheço essa versão, eu conheço várias, mas essa aí é pelo menos a primeira vez que eu estou ouvindo. Ontem de noite mesmo li o último berro a respeito, o último grito, como se diz, e o cara prova por A mais B que foi uma safadeza sem tamanho para obrigar o povo americano a aceitar depois aquele tipo de governo do Bush e as guerras, né? E a própria resolução, aquela a nova resolução do, como é que é, cidadão, né? Como era o nome? Sim, aquelas liberdades que eles possuíam, perderam. Todas as liberdades civis, né? Porque era perigoso. Patriota, não sei o que é patriota. Né? Exato. Pedro. 10 horas e 23 minutos agora aqui na Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Lembrando os telefones aqui, o 32338855, também o final 99. E o nosso e-mail também pode mandar para beatriz@osul.com.br ou pedro@pampa.com.br, como manda aqui o Pedro Paulo Sampaio, da Floresta, que ele diz com relação ao 11 de setembro, doutor. O que sempre me impressionou, diz ele, foi que quando o primeiro avião entrou na torre, foi filmado cinematograficamente para o mundo. Sabe-se que as câmeras externas filmam imagens térreas e internas, e não muito claras. Àquela altura que os aviões explodiram, a imagem era colorida e nítida para o planeta todo assistir. Paulo. Um momento, amigo. O primeiro golpe o primeiro avião que bateu no primeiro edifício não estava nada nítido. E, inclusive, foi provado através de estudo aprofundado que parecia mais um foguete do que necessariamente o avião. O que parecia avião indiscutível era o segundo, que bateu na torre. Mas aí era um filme montado que o governo liberou para as estações de televisão transmitirem para todos os Estados Unidos. E também era um foguete em cima do qual havia imagens holográficas que dava impressão ao vedor de TV de que era um avião batendo no edifício. Só que já na batida do avião é que aconteceram
as GAF. Normalmente um avião batendo na cara de um edifício deveria ter arrebentado com as asas e derramado a gasolina, provocando um incêndio fantástico. E esse pretenso avião, que em verdade era um foguete disfarçado, entrou, que nem uma bala de fuzil, entrou dentro do edifício e foi estourar lá dentro, o que prova que era um foguete. Naturalmente estourou e desencadeou toda uma série de explosões que depois fizeram cair os dois edifícios como se fossem feitos de açúcar ou areia. Coisa impossível de acontecer. E como se não bastasse, ainda me derrubam um terceiro edifício que estava do lado. Assim também do mesmo sistema. E sem foguete, sem avião bater em coisa nenhuma. Quanto ao Pentágono, nunca um avião poderia ter batido no Pentágono. Aquilo era um foguete certo que entrou, bonitinho. E mais outra coisa, os aviões que supostamente bateram nos edifícios não podiam ser manipulados daquela maneira, e muito menos levado a bater num alvo tão preciso como os dois edifícios. E imagine tu, árabes que mal tinha tirado um cursinho de pilotagem com um aviãozinho vagabundo, imagina esses árabes dirigindo os Boeing contra os dois edifícios. Essa é a parte mais improvável, né? Sim, e está provado que os tais de árabe dos aviões é tudo mentira. Mas mentira calamitosa. Tanto é verdade que o chefe dessa turma árabe, com a explosão do avião, deixou cair a sua carteira numa avenida de Nova York, lá embaixo. Imagina só se a carteira que estava no bolso de Tito Cujo ia cair para identificarem um dos terroristas. Aí quer dizer que a história é brutal, mas eles alcançaram o que queriam, né? E o pior é que o povo norte-americano está sendo avisado e não acredita. 10, 12%, 15% no máximo estão acreditando em conspirações. Eles acham que não, que tudo foi trabalho de islâmicos rebeldes para acabar com os Estados Unidos. Nesse caso, então, logo 10 cidades norte-americanas vão para as cucuia, porque todas elas têm uma bomba preparadinha. Mas isso é conversa, minha gente. Bom. Tomara que seja, né? Seguindo o Bia aqui com mais participações, mais recados chegando. O Beto diz: Dr. Bono, o senhor conhece o currículo atual do Dr. Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14? Hoje, assim como o senhor, faz uma cruzada ufológica. Na minha opinião, há muita similaridade entre vocês. É o Dr. Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14. E olha, ele é um astronauta, né? Eu sei da transformação que ele teve, inclusive indo para a Lua. Teve uma qualquer coisa lá subjetiva, uma espécie de iluminação, e se modificou por completo, né? E inclusive viu na própria Lua a presença de discos voadores pousado na cratera. Vou falar em Lua, você sabe que a NASA decidiu mandar um outro grupo agora para a Lua. Eles vão fazer uma radiografia da Lua por dentro e por fora, para saber qual é a composição da Lua. Isso é honesto, é? Eu acho que é, né? Porque ela não é nosso satélite. Da NASA, né? Então, porque você sabe que a Lua não é um satélite, né? Bom, isso eu não sabia. O que a Lua é? Não é um satélite? Não é um satélite, é um satélite artificial, uma construção. Ela seria uma nave? Uma nave. Doutor Bono, o senhor está me dando um nó no que resta de cérebro. Mas essas coisas estão na internet, te juro que não estou inventando. E olha, nem sempre Mas poderá... existe alguma credibilidade nisso da internet? De quê? De que essas afirmações possam ser verdadeiras? Por causa de uma série de evidência que a superfície lunar tem mostrado, e principalmente o interior lunar. Luzes fantásticas já foram vistas, dando a entender que existe vida intensa, não na superfície necessariamente, mas dentro do satélite, que em verdade seria uma nave disfarçada.
uma gigantesca nave. E o mesmo parece acontecer em Marte, né? Que ao invés de um gigantesco planeta, parece ser uma nave. Agora, por exemplo, as duas luas de Marte são satélites artificiais. E se as luas de Marte são satélites artificiais, por que não admitir, quem sabe, que a nossa lua seja também? Se não for, vou ter que lavar a boca com soda cáustica. O doutor Bono, o ouvinte, diz: e a morte do Bin Laden, hein, doutor? Lhe convenceu? A mim não. Carlos de Freitas. Claro que não, já tinha morrido há muito tempo o Bin Laden. Por sinal, nunca foi o medonho que disseram, sempre foi personagem da CIA e trabalhou para a CIA na guerra russo-Afeganistão. E simplesmente ele morreu lá, bem em 2002. Morreu de doença. E agora inventaram que estava vivo e que foram na casa dele, que pegaram, mataram e depois atiraram no mar para esconder o cadáver. Ora, faça-me o favor. 10 horas e 34 minutos agora. E as famílias da lista de passageiros, doutor? Acredito no senhor, só quero saber mais, diz a Maria. Como é que é? A lista dos passageiros. Inventada. Tudo inventado. Não tem passageiro nenhum. Tudo inventado. E tenta investigar esses passageiros junto aos aeroportos para ver as respostas que te dão. Te enrolam e não te dizem nada, não provam nada. Aqui o ouvinte diz que em qualquer acidente de avião fala-se muito nos destroços. Que eu lembre, ninguém falou em destroços no 11 de setembro. Sim, Márcio Justo. Tem destroço faz de conta, né? Foram encontrados destroços faz de conta nos 2 edifícios. No terceiro não foi encontrado nada. E no Pentágono coisa nenhuma. E sequer foram encontrados destroço no 4º avião que caiu numa estrada lá na Pensilvânia. E que teria sido derrubado pela aviação norte-americana. Aqui o ouvinte diz que também está assistindo e foram mais de 97, pois esses eram os feridos e os que ficaram para ajudar. Os demais estão entre nós. Um é agente da CIA, diz aqui o ouvinte, que investiga os ETs. Vi até agora 3 episódios, diz o Kleber, sobre o evento, deve ser, né? Tem mais um aqui. Como é que aqui... Aqui fala, Ivone do Pará acertou também o nosso ruído que a gente está apresentando hoje para lembrar, né? Ruídos do século XX. Dr. Bono, um abraço. Por que os reptilianos escolheram justamente o nosso planeta para tentar dominar e não outro planeta? Pergunta o Nestor. Porque os reptilianos sempre foram, digamos assim, os habitantes primordiais do nosso planeta. Em verdade, os reptilianos não são originários da Terra nem do Sistema Solar. São de outro sistema. Mas são notoriamente conhecidos como os guerreiros do espaço, os invasores, os destruidores, e não param quieto. E invadem, destroem e sempre seguem em frente por um impulso muito estranho e diabólico, diga-se de passagem. E agora não, já faz tempo, se instalaram na Terra e querem a Terra de volta. E alegam, inclusive, que os reptilianos, teriam sido os dinossauros antigos, extirpados da Terra de uma maneira abrupta por seres alienígenas, tipo deuses, né? Aliás, isso é muito falado na mitologia grega. A guerra dos deuses dos titãs. Titãs eram os dinossauros. 10 horas e 37 minutos. Aqui a ouvinte pede para fazer uma pergunta. O senhor já se utilizou da hipnose para comprovar o processo de abdução? Uma vez comprovada a abdução, é possível conciliar com a saúde mental da pessoa envolvida, não? Como conviver com isso? Obrigado, paz a todos. Não. É o Renato de Esteio. Tem gente especializada que estuda as abduções por via da hipnose, e quando metem a hipnose em função, as revelações são assombrosas. Aliás, já foram feitos diversos filmes, né? E o mais famoso de todo é o tal de Quarta Dimensão. Foi um filme assim espantoso, onde uma psicóloga que fazia regressão hipnótica, ela própria acaba sendo envolvida por, vamos dizer, alienígenas quase que desmaterializados ou espirituais. Seguindo aqui com mais participações, o ouvinte diz, Dr. Bono,
Todos os ETs querem o nosso mal? É a Daiane que pergunta. Ah, não, isso não, claro que não. Não, eu diria os da linha reptiliana, talvez Rigeliano, né, reptiliano, o alfa cinzento, talvez esse queiram, não é o nosso mal, eles querem tirar proveito de nós e naturalmente tem que eliminar o intruso, o senhor antigo. Mas fora os perversos ou nefastos, existem os bons também. E esse é que nos protegem. Dizem que são estes que impediram que a Terra entrasse numa destruição total já. Mas não lhe parece, doutor Ernesto Bono, estão faltando 20 minutos agora para as 11 horas, estamos na Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande. Não lhe parece que tudo depende de como eles nos veem, muito mais do que como nós os vemos? Pois é. Porque se eles nos veem como uma raça inferior, como sendo uma espécie de vida inferior, eles terão conosco a mesma atitude que nós temos também com os outros animais que nós consideramos inferior. Sim, pois é, mas veja bem, considerar inferior ou superior é uma questão de filosofar, de pensar. Não, até pela própria tecnologia que nós dispomos, pela a nossa própria relação uns com os outros, com as nossas reações que são extremamente primárias, animalescas até, a nosso nível de consciência. Olha, eu suspeito que os reptilianos nos considerem comida porque nós somos comida. Comida. Assim como a gente vê galinha, vaca. Mas nós pensamos que uma vaca, uma galinha é um ser inferior se comparado com um ser humano. Mas eles não podem ter esse mesmo pensamento? Pode ser que não. Pode ser pena que dizer, não, aquele é uma coisa muito boa para comer. Mas é assim como nós pensamos. Pois é. Porque a gente analisa sob o nosso ponto de vista, tá certo? Dentro daquilo que o senhor mesmo denuncia, que é o ego, o raciocínio, a lógica, etc, né? A gente os vê dentro dessa lógica nossa, do nosso ego. Sim. Mas eles podem estar nos vendo exatamente como nós vemos, por exemplo, um cupinzeiro. Sim, é possível. Daí porque o tratamento que nos dispensam, né? Não fazem nem contato, porque não. Quando alguma vez você já parou para conversar com uma formiga, por exemplo? Claro que não. Então. E com toda certeza entre ele nunca houve a influência de uma doutrina superior como os terrestres tiveram, bem ou mal. A Terra teve um Krishna, um Lao Tse, um Buda, um Jesus, um Maomé, que bem ou mal deixaram ensinos muito bons e que em alguns dignificam o ser humano. Eu não sei se entre ele houve algum profeta que ensinasse alguma coisa desse tipo. Mas aí também seria já nosso ego respondendo, dizendo que nós tivemos os nossos mestres, os nossos avatares, e eles não. Nós não, pois é. Não é? Não, se tiraria pela conduta deles, né? E ultimamente... Mas que é uma conduta que a gente não conhece também. Mas parece ser tão automática, tão destrutiva, tão... Então os filmes que estão fazendo em Hollywood, meu Deus do céu... Mas são filmes feitos com a visão humana que nós temos deles. Exato. Mas viraram... Eu fico curiosa quando eu penso nisso. Até usando o raciocínio, lógico, também, da criança. Eu, por exemplo, não vou parar do lado do cupinzeiro e tentar falar com o chefe dos cupins, porque eu acho que eu vou passar com o meu trator por cima, se eles estiverem na minha frente. E eu não vou sentar no meio de uma colônia de formigas e tentar contato também, eu vou passar por cima, vou eliminar. Se vejo um galinheiro onde tem um monte de galinhas, eu vou imaginar elas assadas, fritas, cozidas. Eu não vou ir lá conversar com a galinha-chefe para saber o que eles pensam a meu respeito. Não lhe parece que tem uma certa lógica imaginar que eles também possam nos olhar como se nós fôssemos seres que nem merecem contato? É possível, né? É possível. Bom,
se eles tiverem ego, pensamento dentro deles também, vai ser uma desgraça. E eles devem ter, porque como é que eles vão construir grandes naves espaciais, vão fazer viagens no tempo e no espaço, se eles não tiverem um ego? Vai ser movido pelo quê? Mesmo que seja uma máquina, a máquina tem uma espécie de inteligência artificial, mas é dela. Eu fico assustada quando eu penso nisso, como eu estou pensando, entende? Porque daí a nossa circunstância fica muito pior do que seria se realmente eles nos vissem apenas como mais uma espécie inteligente que habita um planeta no sistema solar. Com a qual é preciso se relacionar e não agredir. Sim, com quem você pode fazer um contato, mas se eles nos veem apenas como seres inferiores, aí sim nós estamos lascados. Aí sim, tá. É isso aí mesmo. Porque uma coisa é certa, quanto mais o tempo passa, mais fica claro de que alguns sabem mais do que nós. Não, isso é óbvio. O senhor é uma dessas pessoas que há 60 anos está cavocando esses assuntos, procurando saber mais a respeito disso, mas autoridades muito importantes do planeta sabem mais do que nós. Sim. Não é tanto que tem a Área 51, tem lá a base de Dulce, tem aquelas antenas lá no Alasca, tem uma série de coisas construídas que nós não sabemos exatamente para quê. Não é? E parece que é para o mal, né? Sim, ou então uma espécie de proteção, alguma coisa construída para alguma coisa que a gente não sabe o que é. Portanto, alguém sabe alguma coisa que nós não sabemos. E aí isso me faz refletir que talvez eles nos vejam como uma colônia de bactérias, uma colônia não sei do que não cabe nem ao menos um contato, um registro, nada. Pois é. Que eles não respondem a nada. E aí se tem várias raças que estão aqui entre nós, reptilianos, reguilianos, alfa-cinzentos, reticulianos e não sei mais o que. Poxa, não é possível que nunca nenhum deles faça contato, em hipótese nenhuma, a não ser através de mensagens com contactados, que mesmo assim são colocados em dúvida. Pessoas que estiveram em disco voador, mas que têm experiências que são duvidosas também. É muito estranho, né? Porque são muitos anos de informação para não sair nada concreto, né? Não parece que uma informação concreta deva prevalecer nem da parte dos nefastos, nem da parte dos benevolentes. Não sei por que esse jogo de enganar. E eu que pesquisei muito e até, digamos que eu tenha feito alguma aproximação com algum humano disfarçado, melhor dito, algum ET disfarçado de humano, eles se me apresentaram mentirosos e enganadores, e no entanto eram poderosos. Mas por que isso? Né? Isso faz lembrar os diabos da teologia, né? Que são sempre enganadores e mentirosos. Pois é. Pedro. 10 horas e 46 minutos agora, Beatriz, tem mais recados aqui, onde o ouvinte Carla diz: Dr. Bono, eu tenho pesadelos que tenho que salvar animais e fico desesperada porque são muitos. Pode ser alguma coisa relacionada ao fim do nosso planeta? Bom dia, Carla. Poderia ser uma premonição que você está tendo de uma eventual missão futura, quem sabe? Ou então, apenas um sonho, nada mais do que um sonho, meio delirante. Mas eu estou achando que é uma premonição. Porque tudo está mais ou menos se encaminhando para esse jeito, né? Que tem mais participações ou mais recados. Aqui o ouvinte diz o seguinte, é um ouvinte anônimo. Um amigo escreveu o livro Crime de Estado sobre o 11 de setembro, é um amigo virtual. Comentei com outro amigo, também virtual, que é americano, sobre esse livro, ele disse que não deveríamos falar sobre isso. E sumiu. Depois me mandou material suspeito sobre o ataque, um vídeo com imagens do dia 11 de setembro, mas tudo como se fosse uma grande montagem. Fiquei apavorada. Vi o vídeo e o outro amigo também, mas depois de assistirmos não consegui abrir mais o arquivo. Sim, mas arquivo denunciando a conspiração do 11 de setembro são em quantidade, e não somente de 11 de setembro, como de 5 de maio em Londres e em Madrid, tudo armado, tudo uma vergonha. Tudo para alimentar a ideia do terrorismo em ação. E
contra o qual Daí outra coisa também que é a gente usando uma questão de raciocínio. Qual é a indústria mais poderosa do planeta? A indústria bélica. Claro. A indústria bélica só se sustenta, se mantém se houver guerras. Claro. Senão ela fica inútil e entra fica obsoleta, certo? Bom, na década de 80, 70, acabou a guerra Norte-Sul. Acabou a União Soviética. Sim, exato. O relógio, inclusive, da guerra atômica, ninguém mais fala. Nós tínhamos um relógio, né? Faltam tantas horas para a Terceira Guerra, para a guerra atômica e tal. Então, a gente vivia sob aquela tensão na hipótese de uma guerra. Sim. Nós perdemos o nosso inimigo natural e, portanto, perdendo o inimigo natural, nós vamos entrar numa situação muito grave, caótica na indústria bélica. Porque o inimigo desapareceu. O inimigo desapareceu. Nós temos que criar um novo inimigo. Aí logo passou uma década, mais ou menos, eles inventaram o terrorismo. Aí a indústria bélica, vamos ter que ir para o Iraque, vamos ter que ir para o Afeganistão, vamos ter que... E a indústria bélica, então, retomou mais um período de força. Exato. E aí é que entra o susto que eu tenho. Porque o terrorismo já começou a ser desmoralizado. Pegaram Saddam Hussein, não, porque ele tem armas químicas, armas biológicas. Chegaram lá, não tinha nada. Agora pegaram o Gaddafi porque lá tem isso, tem aquilo, chegaram lá, não tinha nada, a não ser documentos comprovando que a CIA sempre trabalhou de mãozinhas dadas com o Gaddafi. Tá? Foram lá no Mubarak também, porque o Mubarak faz e acontece, não tem nada lá no Mubarak. Então, quer dizer, esses terroristas perigosíssimos do mundo, eles estão virando tudo lesse, né? Perderam a cara de... esses Rottweiler, né? E passaram tudo a ser lesse. Não tem ninguém, mas tem medo deles. Então, agora aparecem alguns vestígios dizendo que nós podemos ser atingidos pelos ETs. Que nós poderemos receber uma visita, que seria, como disse o Hawking, como é o nome? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Hawking. Ele disse que nós não devemos tentar fazer contato, porque o contato poderá ser muito negativo se eles chegarem aqui, como foi negativo a descoberta da América pelos europeus. Exato. Que eles podem chegar aqui só para nos roubar e nos transformar em escravos, como fizeram os europeus com os americanos, quando chegaram aqui. Sim. Ele fez essa relação já para a gente ficar com medo mesmo, né? Então, nós passamos a ter um inimigo comum, que seria uma invasão de ETs. Exato. E a indústria bélica vai se reforçar extraordinariamente para enfrentar um suposto inimigo, que daí já nem seria mais no planeta, seria... Porque está entendendo? Todas as razões para manter o sistema de guerra, o sistema de opressão mundial funcionando, nós estamos perdendo aqui no planeta. A gente está entrando numa globalização, as pessoas estão trocando informações, o ser humano está tentando viver melhor, a gente ainda tem grandes bolsões de miséria, bababá, mas, quer dizer, o mundo está avançando e eles estão perdendo a razão de ser. Então, agora, nos colocar de frente com um inimigo de poderosíssima possibilidade, totalmente desconhecido, não visível, mas que pode aparecer, por exemplo, aí sim, holograficamente aqui em cima da nossa cidade, pode aparecer, podem botar uma nave espacial. Claro que sim. Holográfica. Aí nós vamos olhar, então, cadê o exército americano? Venha para cá, vamos nos defender e tal, tá entendendo? Isso me assusta, Bono. Também usando só o raciocínio lógico, né? Aquele da criança. Não, pior se atrás de tudo isso vem um famoso falso salvador. Claro, aí aparece, olha só, aparecem holograficamente naves aqui em cima. Lá em Brasília, em Nova York, em Roma, entende? Em alguns pontos do planeta, que eles estão nos preparando para isso. Sim, é filme mais filme. Visitors é um. Dá direitinho a nave ali, que pode ser só um holograma. Né? E filmes e mais filmes estão nos preparando para que a gente comece a criar a ideia de que realmente nós seremos visitados em breve e que esses visitantes podem ser contra nós. Então nós vamos pedir que alguém nos conduza, nos proteja, nos salve. Que apareça um salvador, não é?
E aí o palco está pronto. Aparece o falso Salvador, o falso Messias. Podem até fazer uma guerrinha aqui, meio escarafobética, assim. Sim, para dar a impressão que resistiu, que superou o inimigo. Que nós fomos atingidos e podem até destruir um pedaço, umas cidades aí, para dizer que houve uma guerra. E aí o resto do mundo se ajoelha e pede me ajuda, e daí então a Inês é morta. E nós podemos estar simplesmente sendo enganados. E é curioso, estás, por exemplo, falando a maior das verdades, mas soa tão delirante, né? Uhum. E, no entanto, é exatamente isso que está se armando, gente. Porque tu pode, é só tu seguir terrível. o raciocínio que eu estou tentando seguir. Exato. Os nossos inimigos na Terra estão desaparecendo. O processo de globalização tem um lado positivo. Que hoje, quando se descobre um remédio lá na França, imediatamente ele é colocado à disposição aqui no Brasil. Quando se produz uma tecnologia lá em Seul, na Coreia, ela em menos de 2 meses, 6 meses, ela está aqui no Brasil. Entendeu? Quer dizer, nós temos avanços civilizatórios e extraordinários. E isso pode acabar com a indústria da guerra, que é a mais poderosa do planeta, incluindo aqui, porque elas são muito, assim, são irmãs gêmeas, a indústria farmacêutica, a indústria química. Sim. E aí, sem nenhum inimigo na Terra, nós temos que criar um inimigo extraterrestre. Para fazer frente. Ou não, ou realmente existem naves espaciais, eles estão chegando aí, eles vão nos abordar, eles vão conversar conosco. Agora, aí vem o meu medo de que eles só nos vejam como sendo um galinheiro, sei lá, uma coisa parecida com isso, e que nós não tenhamos nem queiram contato com a gente como raça, como civilização. Pois é. Ou eu estou totalmente delirante. Hoje eu não estou muito bem, né? Hoje, aquela piada me tirou do centro. Eu saí do centro. Ela foi boa, né? Muito boa. A Janete diz: bom dia, gente. O que sempre me intrigou na questão do dia 11/9 é o fato de ter sido filmado casualmente várias filmagens do evento. Me intrigou também a reação de absoluto controle e frieza do presidente norte-americano ao ser informado que estavam sob um suposto ataque terrorista. Só 25 minutos depois, ele fez um pronunciamento oficial. Enquanto isso, ficou calmamente conversando com as crianças da escola onde estava. Não, e quando ele recebeu o Michael Moore mostrou muito bem num vídeo que ele fez, num filme que ele fez. O jornalista, né, o Michael Moore, que é um dissidente dentro dos Estados Unidos. Ele recebeu, alguém falou no ouvido dele e ele ficou parado. 7 minutos, ele não teve nenhuma reação. E esses 7 minutos estão no filme. Ele com cara de bobado, assim, que ele tinha uma cara, né, de Mad Max aqui, de... Como era o nome daquele... Mad Max, era? Não, aquele personagem que ele até era parecido. Um desenho animado que ele era parecido com Mad, não me lembro o nome. Não. Enfim, ele ficou 7 minutos assim, sabe? Sim, mas aquele já sabia de tudo de antemão. Ele deve ter pensado, deu tudo certo, ok, aconteceu, sabe? Exato. Minha gente, as fotografias não surpreenderam um momento. Já estava tudo montado e tudo foi projetado via grandes cadeias de televisão norte-americanas. E são imagens viciosas. Hoje, analisando as imagens, se descobre que é uma típica montagem hollywoodiana, que nem a conquista da Lua. Aqui por falar em Hollywood, vem aí o filme Cowboy vs Aliens, e querem reestruturar o herói americano, não? Jorge Peterroche de Sapucaia. Bom, isso já tentaram em outros filmes recentes, em que os heróis norte-americanos derrotaram os alienígenas. Máquinas poderosas e terríveis. Dr. Bono, o que dizer de Abraham Lincoln? Ele tinha radiação no corpo, diz a Ivone do Pará. Radiação? Essa eu não tenho conhecimento dessa aí. Não. Vai ver que é possível. O João Ponzi diz: bom dia a todos. Se os ETs do mal provocam eventos maléficos com várias mortes para poder se alimentar da energia do nosso sangue, onde entram os extraterrestres no atentado de 11 de setembro? Abraço. Não necessariamente. É engraçado, nesse atentado de 11 de setembro,
uma ocorrência onde os ETs parecem não ter participado, apesar de que alguns momentos antes, em Nova York, foi visto um disco voador passando perto, a toda velocidade, passando perto dos dois edifícios. E a imagem passou e imediatamente ela desapareceu. Isso. Eu cheguei a assistir a imagem, que tinha uma amiga minha que era muito rápida, e ela percebeu e ela gravou, e aí nós fomos ver, né, de novo. Ela disse, vamos gravar, porque era visível, entende? Aí foi gravar de novo, uns 10, 15 minutos depois, que eu cheguei a ver também, porque a imagem estava passando toda hora, eu cheguei a ver. Aí quando nós resolvemos gravar, que ainda era com aqueles... VHS, aquela correria para conseguir a fita para gravar, não sei o quê. Aí quando nós fomos gravar, agora vai... Aí passou, já tinham limpado. Tirado. Tinham limpado. Isso mesmo. E várias de nós assistimos. Olha, os ETs acho que podem ter participado desse evento de 11 de setembro. Podem, mas meio indiretamente, não é? Não de forma bem clara. E, inclusive, coisa muito curiosa, junto com as explosões dos edifícios, apareceram uma imagem muito assustadora de demônios, de não sei o quê. Quer dizer, tudo muito esquisito. Olha só, o Dr. Ernesto Bono dispõe para vender A Grande Conspiração Universal, um livro fantástico que engloba todos esses assuntos que nós estamos conversando aqui. Apocalipse Desmascarado, continuação da Grande Conspiração Universal. Cristo, esse